No tópico passado, nós vimos como nós medimos o processo de filtração. Agora, a gente vai ver quais são as equações que nós utilizamos para representar esse processo. Então, a primeira equação que a gente vai utilizar para representar esse processo é a equação de Darcy. Tá certo? Então, a equação de Darcy, ela é da família das equações de gradiente, como é o caso da equação de Fourier para a temperatura, tá certo? Como é o caso da equação, por exemplo, de Newton que utiliza a viscosidade, para achar a tensão em função da viscosidade. Então, essas são equações similares, que baseiam-se basicamente em quê? Em um fluxo. E esse fluxo ele é estimado a partir de um gradiente de um campo potencial. Então, no caso da lei de Darcy, a gente vai ter a diferença de energia piezométrica, tá certo? Diferente de energia piezométrica. A gente, na realidade, teria que usar a energia total, mas a velocidade do escoamento no meio poroso é muito pequena, então V2 sobre 2G, a energia cinética é muito pequena. Então, em função disso, a gente vai ter basicamente a variação de energia potencial, que é a energia piezométrica. Esse gradiente de energia piezométrica vai gerar um fluxo na direção da maior energia potencial para a menor energia potencial. E é exatamente isso que mede a equação de Darcy. Então, vamos lá, Q é igual a K, que multiplica dρH dρt, certo? Então, quem é o Q? O Q minúsculo, seria a vazão, Q grande, dividido pela área. Isso é igual a K, que é a condutividade hidráulica, multiplicada pelo gradiente de energia potencial, que vai existir H, que seria a carga piezométrica, entre duas seções que a gente tem interesse em medir o fluxo. Então, você pega a seção mais alta, a seção 1, diminui da seção 2, divide pela distância que separa essas duas seções, tá certo? Com isso você tem um gradiente de energia potencial multiplicado pela condutividade hidráulica, vai nos dar o valor de Qzinho, que seria a vazão por unidade de área. Se eu quiser calcular a vazão total, eu tenho que multiplicar pela área correspondente àquele fluxo, tá certo? Então, Qzinho é dado por isso. Essa equação, ela foi inicialmente proposta, né, por Darcy, tá certo? Analisando alguns poços na cidade de Paris antiga. E essa equação inicialmente foi feita para meios saturados. Hoje essa equação foi generalizada para meios não saturados. E esse K, ao invés de ser esse K constante do meio saturado, ele vai variar agora. A gente tem aqui algumas funções que associam o K com a umidade do solo. Essas equações então que relacionam o K com a umidade do solo, obviamente depende do tipo de solo, a gente tem condição de calcular em laboratório, você pega uma amostra in situ e a partir daí você tem condição de fazer o cálculo de como o K, né, a condutividade hidráulica varia com a umidade, e a partir daí a gente tem condição de estender aquela aplicação da equação de Darcy de meio saturado para meio não saturado. Mas nesse caso do meio não saturado, essa equação ela se torna um pouco mais trabalhosa, porque esse K vai variar com a umidade, e isso vai fazer com que haja uma certa não linearidade nessa equação. Essa equação de Darcy, a gente pode utilizá-la para calcular o fluxo, e com isso a gente pode fazer o balanço de massa em um determinado local. Então você tem lá, por exemplo, um volume de controle dentro do solo, onde você vai ter uma certa vazão que entra, uma certa vazão que sai e uma variação na umidade do solo. Você pode aplicar aqui a conservação da massa, ou seja, a variação da massa no volume de controle é igual à quantidade de massa que está entrando no volume de controle menos a quantidade de massa que está saindo do volume de controle. Então, essa equação do balanço de massa, que vocês já viram pelas equações de Reynolds, tá certo? A gente pode utilizar essa equação do balanço de massa, então vai ter Q mais dρQ dρx. Se você diminuir um do outro, ficar dρQ dρx. Esse dρQ dρx você pode utilizar a equação de Darcy para poder calcular, e que se você fizer essa aplicação, nós teremos uma outra equação que vocês estão vendo aí, que é a equação de Richardson. E essa equação de Richardson é a principal equação que rege o processo de fluxo de água no solo, tá certo? Essa é uma equação que é clássica. Agora, essa equação ela tem uma dificuldade numérica, essa equação diferencial tem uma certa dificuldade numérica de ser resolvida em função do que eu já disse para vocês, que é essa não linearidade desse K. Tá certo? Então, em função disso, a gente precisa de métodos mais sofisticados para poder resolver essa equação. Tem vários métodos
como preditor, corretor, como McCormack e outras abordagens de métodos numéricos, que não é objeto da nossa disciplina agora, para poder resolver essa equação. Em seguida, a gente vai ter uma aplicação e algumas no dia a dia a gente vai terminar utilizando versões mais simplificadas dessa equação. Algumas delas são equações empíricas que depois puderam ser deduzidas como sendo simplificações dessa equação de Richardson. Uma delas é a equação que a gente utiliza muito, e vocês têm que lembrar essa equação porque ela é extremamente importante, que é exatamente a equação de Horton. A equação de Horton, então, é a equação empírica, tá certo? E que representa o processo de infiltração no solo. Basicamente, a equação de Horton vai quantificar a taxa de infiltração no solo. Então, vocês estão vendo aí na figura que a equação de Horton vai representar esse decaimento exponencial que vai existir da taxa de filtração com o tempo. E a equação de Horton é dada por F, que é a taxa de filtração, vai ser igual a Fc mais F0 menos Fc, que multiplica E elevado a menos Kt. Quem são esses termos da equação? Nós veremos agora. O F é a taxa de infiltração em determinado momento. Fc seria a taxa de infiltração depois que o solo está totalmente saturado, é um valor assintótico que a função vai chegar. O F0 é a taxa de infiltração inicial. O K é exatamente a constante da equação de Horton, que tem a ver com a velocidade de decaimento dessa curva de taxa de filtração com o tempo, e T é o tempo. Então essa equação de Horton, ela representa muito bem o processo de infiltração. Então vocês se lembram que a gente falou no infiltrômetro, que a gente tem condição de medir a lâmina infiltrada por unidade de tempo? Então a gente tem condições de, usando aquela informação da lâmina infiltrada por unidade de tempo, eu tenho o F em cada intervalo de tempo, tendo T e o F em cada intervalo de tempo, eu posso fazer um ajuste desses três parâmetros da equação de Horton. F0, Fc e o K. E com isso a gente tem uma representação matemática do processo de infiltração em um dado local. Só existe a equação de Horton? Não. Existem outras equações que a gente pode utilizar para poder representar esse processo. A equação de Horton é a mais utilizada. Existem tabelas onde a gente pode inclusive ter ordem de grandeza, se não puder fazer ensaio de campo, dos valores da equação de Horton. Existe a equação de Horton também, que vai fazer essa associação entre o volume infiltrado total com o tempo, que vocês estão vendo aí na tela. Tem uma outra equação que é muito utilizada, que é a de Kostiakov, que vai dizer que a taxa de filtração é K vezes T elevado a A, que é também uma outra equação que pode ser utilizada. E existe a equação de Kostiakov-Lewis, que vocês estão vendo aí, onde tem I, que a taxa de filtração é K vezes T elevado a 1A, que é um outro parâmetro, e TIB seria o FC, né, da taxa de Horton, que seria a taxa de infiltração de base, aquela que depois que o solo está saturado ela vai ter. Além dessas aqui, existe a equação de Philip, que é uma simplificação aí, da equação de Richardson, e a gente também vai ter a equação ou o método de Griampti, que é um método construído no início do século XX, e que ele é um método interessante porque ele pode calcular o total infiltrado em qualquer intervalo de tempo sem ter que fazer o passo a passo desse processo. Então, esse método de Griampti, ele costuma ser muito utilizado. Na nossa disciplina, a gente vai aplicar mais intensamente a equação de Horton. Essa vai ser a equação que a gente pratica. No dia a dia, a equação de Horton e essa equação de Griampti, eles costumam ser mais intensamente utilizados. Tá certo? Então, em sala de aula, a gente vai detalhar mais um pouco como aplicar principalmente a equação de Horton e a equação de Griampti.